Glórias a Deus, meus amados e meus queridos irmãos em Cristo, minhas queridas irmãs em Cristo, amados e amadas do Senhor. E a pregação de hoje tem como tema o verdadeiro Natal. Para vocês, o que significa o Natal? Quem é o Natal? O que é o Natal? Estamos aqui nessa época e Deus me colocou no coração trazer para vocês esta mensagem que eu sei que vai ajudar vocês a se aprofundar, a conhecer melhor o verdadeiro sentido do Natal. Eu trago para vocês com verdade a palavra de Deus, que se encontra no livro de João, 1, versículo 14. Tem como tema hoje o verdadeiro Natal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero declarar nesta hora que o Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui e você pode começar a adorar e glorificar o nome dele, porque ele está no meio de nós. Diz assim a preciosa palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graças e de verdade. Repita comigo. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graças e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Repita comigo. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus queridos e meus amados e minhas amadas irmãs em Cristo, que o Verbo se fez carne. Quem era o Verbo? Era o próprio Deus. E ele habitou no meio de nós, ou seja, ele estava no meio de nós, cheio de graças e de verdade, assim diz a preciosa palavra do Senhor. O principal objetivo é ensinar as pessoas aqui a respeito do verdadeiro sentido do Natal, que é a vinda de Jesus Cristo a este mundo para a salvação. Repita comigo. O verdadeiro sentido do Natal é a vinda de Jesus Cristo a este mundo para a salvação. Assim diz a preciosa palavra do Senhor. Eu quero falar para vocês, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, sobre a ideia equivocada do mundo sobre o Natal. O que é o verdadeiro Natal? O Natal representa o nascimento de Jesus. Repita mais uma vez comigo. O Natal representa o nascimento de Jesus. Ou seja, o Natal é Jesus entre nós. Como assim? Eu já vinha há muito tempo querendo fazer uma pregação dessa aqui, trazer para vocês a verdade sobre o Natal. Há muito tempo. E hoje Deus me deu a revelação nesta madrugada. E eu vim até aqui trazer para vocês a preciosa palavra de Deus com este tema, o verdadeiro Natal. E o Natal representa o nascimento de Jesus. É Jesus Cristo entre nós. É o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus entre nós, assim diz a palavra do Senhor. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graças e de verdade. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, ele deu o poder de se tornar filhos e filhas de Deus. Você crê na palavra? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Como assim? O Natal é o nascimento e é Jesus entre nós. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, assumindo a nossa natureza humana. Louvado seja o nome do Senhor. Como resultado do seu amor por nós, veio não para julgar o mundo, mas para salvar, cheio de graça, assim diz a palavra, e de verdade. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está declarado em nome de Jesus que maior é a vitória que Deus tem na sua vida do que aquilo que o mundo tem para te dar. Fica na presença de Deus, fica na posição de Deus. Tiraram o nascimento de Jesus, trocaram pelo Papai Noel, sendo que é tudo mentira, é tudo engano de Satanás, para tirar o verdadeiro sentido, que é o nascimento de Jesus. Esse
é o verdadeiro Natal. É Jesus, entre nós. O Natal não é Papai Noel. Papai Noel é criação dos homens. O verdadeiro Natal é Jesus Cristo entre nós. 1 João capítulo 14. Leia. A Bíblia diz aqui em 1 João 14 que o verbo, ele não foi carne. Repita comigo, o verbo não foi carne. O verbo se fez carne. Assim diz a palavra do Senhor. O verbo não era carne, o verbo não era, o verbo é, o verbo se fez. E ele habitou entre nós. O Natal é a revelação da glória de Deus. Ele se revelou a sua glória entre nós, através dos milagres. E qual foi o seu primeiro milagre? Qual foi o primeiro milagre de Jesus quando ele chegou à terra? A transformação da água em vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi o primeiro milagre? A transformação da água para o vinho. Meus queridos, a Bíblia diz que Jesus ele foi convidado para um casamento. Oh glória! E nesse casamento acabou-se o vinho. E Maria, sua mãe, ela foi até ele e disse: Jesus, acabou o vinho aqui no casamento. O pessoal vão passar vergonha aqui. E Jesus disse, olhando para ela, disse assim: ó, mulher, não é chegado a minha hora. Então Maria, acreditando nele, confiando nele, pediu para os servos, aquelas pessoas que serviam naquele casamento, Maria pediu para eles fazer o que Jesus pediu. E Jesus pediu para eles encher os vasos de quê? De água. Sim, Jesus pediu para aqueles servos que serviam naquele casamento encher os vasos de água. E orando Jesus, e quando os servos foram levar aquela água para o dono da casa, para o dono da festa, para o dono do casamento, não era mais água. Repita comigo. Não era mais água. Agora era vinho. Agora era vinho. E o dono da festa disse: que vinho bom esse? Por que deixaram o melhor vinho por último? Por que não trouxe logo esse vinho? Eles eram acostumados a tomar o melhor vinho primeiro, mas com Jesus, sendo o primeiro ou derradeiro, ele sempre tem o melhor para você. Jesus é aquele que tem o melhor para você. Declare para o seu irmão agora aí: Jesus é aquele que tem o melhor para você. É aquele que tem o melhor para a sua vida. Se você crer, você verás a glória do Senhor na sua vida. Assim diz a palavra de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, assim diz a palavra do Senhor. Eles eram acostumados a tomar o primeiro vinho, o vinho bom sendo o primeiro, né? E o ruim deixava por último. Mas declare aí para seu irmão agora aí: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Louvado seja Deus. E quando Jesus fez esse milagre, transformando a água em vinho, ele manifestou a sua glória aos discípulos. Os milagres de Jesus eram modos de mostrar a sua glória para os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E mostrou a sua glória também através, sabe de quê? Da sua morte e ressurreição. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. A Bíblia vai dizer assim para vocês: tenha entre vós os mesmos pensamentos de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou de si, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Repita comigo. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para toda a glória de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu declaro que todo joelho irá se dobrar aos pés do Senhor Jesus Cristo e irá reconhecê-lo, que Ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. O que mais é o Natal? O Natal é a salvação divina chegando. Você crê nisso? O Natal é a salvação divina chegando. Chegando a quem? A humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Como está escrito lá, glória como do unigênito do Pai. O Natal é a salvação divina chegando à humanidade. E por que o Natal é a salvação divina chegando aos homens? Para cumprir sua promessa lá em Gênesis 3, capítulo 15, onde diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. É o cumprimento da promessa divina quando Jesus nascesse neste mundo e a salvação tomando forma. O que mais significa o Natal? O Natal é concedendo a nós o seu melhor. Em João 3,16, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele amou de tal maneira este mundo, que entregou o seu melhor por cada um de nós, o seu Filho unigênito, para morrer naquela cruz por cada um de nós. E todo aquele que nele crê nunca morrerá, mas viverá eternamente. Assim diz a palavra de Deus. Quem é que veio a este mundo? Jesus Cristo, o unigênito do Pai. O Pai não mandou Miguel, o Pai não mandou Serafim e nem querubins. Ele mandou o seu unigênito, o seu próprio Filho. Ele deu o melhor dele por mim e por você, para resgatar um povo seu, um povo escolhido, um povo remido pelo sangue de Jesus. Você crê, começa a glorificar, começa a exaltar o nome dele, porque ele se faz presente aqui neste lugar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que mais o Natal significa? O Natal significa a salvação se manifestando para Deus formar um povo seu. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, para formar a igreja do Senhor, um povo especial e zeloso e de boas obras. Assim diz a preciosa palavra do Senhor. E se você faz parte deste povo, que Deus os abençoe. Quem faz parte do povo de Deus? Quem faz parte da igreja de Cristo? Você faz parte? Então que Deus o abençoe a você poderosamente. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. E para concluir, eu apresentei para vocês Jesus Cristo, o verdadeiro sentido do Natal. Não há outra coisa, somente Jesus Cristo é o real sentido deste Natal. E agora eu peço a vocês que, se você que ainda não conhece Jesus e que você tem o desejo de conhecê-lo verdadeiramente, levante as tuas mãos agora, neste momento. Entregue a sua vida para Jesus agora, porque Deus, Ele tem o melhor para você. Reconheça Jesus como teu único Senhor e Salvador da sua vida. Vá para uma igreja mais próxima aí da sua casa, do seu bairro, do seu povoado, da sua cidade, e entrega a sua vida para Jesus. Confirma a sua vida para Jesus. Deus está com você agora neste momento. Eu declaro em nome de Jesus que a sua vida será entregue nas mãos do Senhor, e que você conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Porque assim está escrito na palavra de Deus: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que você tem. Guarda a tua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Ele, e tenha certeza que Ele cuidará de você. Deixo aqui um abraço do pregador Vanderlei Moraes para você, e que Deus o abençoe, você e sua família. Concluindo, o verdadeiro real sentido do Natal se chama Jesus Cristo entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço a todos e que Deus os abençoe. Valeu, igreja do Senhor.